Oi, gente. Prosseguindo aqui os estudos do Evangelho com o objetivo, né, de dar continuidade ao Estude Viva. Hoje nós vamos estudar o capítulo 9, item 9 do Evangelho, que é a cólera, e a pergunta 826 do Livro dos Espíritos. Olha só que perguntinha legal. Em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Olha que resposta, gente. Nas condições de um eremita no deserto. Desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Logo, e só essa pergunta do Livro dos Espíritos já daria um vídeo inteiro sobre os tempos atuais em que todo mundo acha que a liberdade é absoluta, que não deve haver restrição nenhuma, né? A partir do momento em que você convive em sociedade, várias restrições à nossa liberdade são impostas para que todos possam viver com uma parcela relativa de liberdade, ok? Então, a sua liberdade de opinar termina no momento em que você me agride, né? A sua liberdade de agir termina no momento em que você entra na minha esfera de interesses, né? Então, para isso existe o direito, para regular essas relações entre os seres humanos, para torná-las civilizadas, né? E não bárbaras. Então, isso é o primeiro ponto a se pensar, né? Que nós vamos pensar nisso e vamos para a cólera, que é o Evangelho. Esses vão ser os itens estudados no capítulo, isso aqui é o vídeo preparatório para o capítulo 14 de Estude Viva, tá? Vai ficar linkado. Vamos lá. A cólera, um espírito protetor, é uma instrução que foi psicografada, ditada em Bordeaux, 1863, pela Falange do Espírito Verdade. Levados pelo orgulho, vos julgais mais do que sois, a ponto de não suportardes uma comparação que possa vos rebaixar, e vos considerais tão acima de vossos irmãos, seja como espírito, seja em posição social ou em sua superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. Olha que delícia! Em tempos em que as pessoas acham que são superiores a outras, no sentido de eu posso, você não pode, eu devo usufruir, você não deve, eu tenho direito, você não tem, eu tenho capital, posso explorar, você que não tem, não é? Eu posso andar de avião, você não pode, eu posso ter hora de almoço, você não. Tudo isso, veja bem, aonde está a base? Está no orgulho, na falsa presunção de que nós somos superiores a outro. O que acontece, então, quando alguém se compara a você? Ficais encolerizados. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos igualam aos brutos e vos fazem perder a razão e o sangue frio. Procurai o porquê disso e encontrareis quase sempre por base um orgulho ferido. Não é o orgulho ferido por uma opinião contrária que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir com cólera os mais sábios conselhos? A própria impaciência decorrente das contrariedades frequentemente fúteis prende-se à importância que cada um atribui à sua própria personalidade, diante da qual acreditais que tudo deve se curvar. Essa personalidade egóica que nós temos ao encarnar, certo? Por quê? Porque durante a nossa infância basta a gente chorar que a mamãe traz a mamadeira, nos alimenta, nos faz carinho, nos faz bilu-bilu. E a gente cresce com esse condicionamento de achar que somos o centro do universo. E não somos, não somos. Temos que ter isso muito claro. Todos nós temos acessos de ira, de cólera, de impaciência, de intolerância
quando nos colocam no nosso devido lugar, ou seja, você é apenas um grão de areia dentro de um deserto. Parece clichê, mas não é, né? O deserto é o quê? Uma comunidade de grãos de areia. Vamos lá, mais uma vez. Na sua impaciência, o homem colérico se volta contra tudo, desde a natureza bruta até os objetos que acaba por destruir por não lhe obedecerem. Se nesse momento ele pudesse ver-se a sangue frio, teria medo de si próprio, ou se acharia ridículo. Que julgue por aí a impressão que deve causar aos outros. Ainda que seja por respeito a si mesmo, cumpre-lhe esforçar-se para vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade. Olha, gente, eu vou confessar a vocês que eu nunca achei que eu fosse uma pessoa de ira. Eu sempre fui explosiva, impulsiva, assim, né? Impaciente, orgulhosa, né? Espivitada e tudo. Mas eu nunca me achei uma pessoa colérica, por exemplo. Mas com a síndrome de burnout, eu descobri um viés colérico em mim, de ira, que me assustou tremendamente, tá? E eu tenho feito terapia contra isso, porque é uma parte de mim que eu não conhecia, uma sombra minha. Obviamente todos nós temos, mas sabe quando você não percebe que você tem isso dentro de você e isso se manifesta de uma forma muito exuberante, assim, muito clara, que você não pode mais esconder de você mesmo? Então, isso é uma confissão que eu estou fazendo aqui. Eu nunca percebi esse traço colérico em mim. Sim, entendeu? Então, eu fui buscar tratamento, sim. Eu trato isso na minha terapia. Até hoje eu faço minha terapia. Porque isso me assustou. Eu achei que eu já tinha vencido essa brutalidade, essa animalidade não tem como você vencer, mas a brutalidade sim. Aí você percebe o quanto ainda te falta subir, elaborar o seu embrutecimento, né? Quanto falta ainda você se sutilizar, o quanto denso, o quanto matéria nós ainda somos. Isso quando eu digo que eu estudo isso aqui mais para mim do que para vocês, parece que é um, né, mas não é não, gente. É através dessas confissões é que eu vou mostrando a vocês o quanto eu preciso disso aqui. E aí, como eu preciso, eu faço, e se você estiver precisando, ajudo você também. É uma maneira da gente trocar. Então, eu tive, gente, olha, em 10 minutos eu capinei com uma enxada. Em 10 minutos eu capinei meu terreno disso. Era um acesso de cólera que eu tive, tá? Eu fiquei horrorizada com isso. Então, porque imagina se fosse uma pessoa, eu com aquela enxada ali, eu teria matado uma pessoa, né? E eu fiz o quê? Eu fiz. Espera um instantinho que tá caindo aqui na estante. Só um minutinho. Os livros estão caindo, vão cair em cima do cachorro. Eu fiz isso e eu fiquei apavorada. Realmente, eu nunca tinha me visto dessa forma. Então, fica aí. Se você percebe em você um traço de ira, de cólera, de impaciência brutal, procure tratamento que existe. Não finja que não viu, não. Essas coisas é bom que a gente se torne consciente para poder enfrentar. Tá legal? Continuando. Se soubesse que a impaciência e a exaltação não resolvem nada, que alteram sua saúde e até mesmo comprometem sua vida, veria que ele próprio é sua primeira vítima. Além disso, uma outra consideração deveria detê-lo. O pensamento de que torna infelizes todos aqueles que o rodeiam. Isso também. Porque a minha mãe presenciou esse meu acesso de ira. E quando eu via os olhares que a minha mãe dava para mim, assim, ela estava, digamos assim, surpresa e ao mesmo tempo penalizada com o meu estado, que ela não pensou que eu estivesse num estado tão sério, né? E isso também mexeu muito comigo, ver o estado que a minha mãe ficou ao presenciar esse meu acesso de cólera. Isso é uma confissão mesmo, gente. Eu estou tendo uma coragem muito grande de confessar isso aqui. Graças a Deus eu fiz isso com uma enxada no chão.
né? Porque eu poderia ter feito isso num ser humano, nos meus cachorros, em alguma outra coisa, causando um dano irremediável a outro ser humano, a outro ser da criação, e a mim mesmo e a minha família. Tá? Então, não menosprezem a cólera, não, que a cólera faz a gente cair feio. O pensamento de que torna infelizes todos aqueles que o rodeiam. Se você tem coração, não sentirá remorso em fazer sofrer aos seres que mais ama? E que desgosto mortal se num acesso de raiva cometer um ato do qual tiver que se arrepender por toda a sua vida. Em resumo, o homem que tem um temperamento colérico não deixa de ter certas qualidades no coração, mas pode impedi-lo de praticar muito o bem e pode levá-lo a praticar muito o mal. Entenderam aí? O ter a cólera, eu sempre me julguei uma pessoa boa, que desejava o bem, nunca quis o mal de ninguém, não sei o quê. No momento em que eu enxergo essa cólera, isso ficou claro para mim. Né? Ele pode me impedir de fazer o bem e pode me levar a praticar o mal que eu não quero praticar. Isso basta para fazer esforços para dominá-la. Dominar a cólera, principalmente quando nós estamos assim frágeis, né? Como no meu caso no burnout, que é um esgotamento nervoso, é muito difícil. Por isso eu recomendo a todos que estiverem reconhecendo esse traço de cólera que busquem tratamento psicoterápico, sim, é importante. Isso é um traço da nossa personalidade que merece muita atenção. O espírita deve ainda levar em conta uma outra razão. A cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. A caridade e a humildade, por quê? Porque ela é nada mais, nada menos do que um traço do orgulho. É uma manifestação de orgulho, a cólera. E não é nada mais do que isso que faz com que uma pessoa no meio da rua brigue com outra, tire uma arma e mate numa briga de trânsito. Né? Ou é um homem que não aceita que a mulher termine com ele e arrume outro. O que é isso senão o orgulho? Né? A megalomania da gente achar que eu tenho um direito sobre o outro maior do que ele. Né? Então, é bom a gente refletir sobre isso. A cólera para mim, é um dos aspectos da personalidade mais graves. E que hoje, quando a gente tem uma sociedade brasileira clamando pela proliferação de armas, é muito perigoso. A gente pode levar a um estado em que basta uma menina estar num barzinho, numa boate, um rapaz vem para dar em cima dela, ela diz não, ele dá um tiro na cara dela porque foi contrariado no seu orgulho machista, ou vice-versa. Né? Uma menina que pega um rapaz que ela gosta com outra mulher, vai lá e dá um tiro na cara da outra, geralmente, nunca na cara do cara, né? Na cara da outra mulher, porque a mulher compete com a mulher. Então, nós estamos vivendo um período da humanidade em que tudo isso é muito digno de atenção. Temos liberdade? Olha lá a pergunta do Livro dos Espíritos. Até onde vai a nossa liberdade? Ela é absoluta? Não, ela não é absoluta. Ela é restrita ao direito do outro, à liberdade do outro. Então, nos momentos de cólera, são manifestações em que a gente deve ficar atento, que a gente está achando que prepondera sobre o outro em algum aspecto, certo? Seja a propriedade, seja no campo afetivo, né, da dominação, seja na política, seja o que for. Você presta atenção, é bom a gente sempre ficar atento nesses acessos de cólera, porque primeiro que é aquilo, né? A gente fica digno de piedade quando a gente se vê num acesso de cólera. Se isso fosse filmado, é um bicho, é o nosso estado mais embrutecido que vem à tona. Né? Para quem está batalhando pela evolução própria, para quem quer realmente seguir um caminho, né, cristão, é bom ficar atento a isso. É uma manifestação de orgulho e tudo, tá bom?
Então fica esse vídeo aqui de preparação para o capítulo 14 do Estude Viva, tá? Espero vocês lá.